Shalom, bem-vindos de novo à minha casa em Jerusalém. Eu sou Damian Moshe e vamos agora a fazer a nossa segunda parte da introdução ao judaísmo. De todos os povos da terra, o único povo que adopta o monoteísmo é o povo hebreu. Se nós pensamos desde o Ocidente, lá na América ainda não descoberta, com os astecas, os maias, até o Oriente, com os indianos, os chineses, o único povo que adopta o monoteísmo é o povo hebreu. Resulta irônico que de todos os povos que moraram na meia-luna das terras férteis e fizeram grandes centros urbanos com construções maravilhosas como pirâmides, templos, o povo de maior legado até nossa época é um povo relativamente insignificante, que não fez grandes construções, sino que ele deixou para nós é uma ideia, a ideia do monoteísmo. Então vamos a entrar agora neste tema para ver como surgiu esta ideia radical que revolucionou totalmente o pensamento de sua época. E depois dela vai sair tanto o cristianismo como o islã. Então vamos a entender melhor qual é a origem do monoteísmo. Quando isto acontece? Talvez com Abraão, quando escutou na sua consciência o convite de Deus, ou Moisés frente à sarça que arde e não se consume, ou como diz para a nossa academia, que ao redor do século VII até o século IV, um grupo de israelitas altamente educado na cultura e na religião impôs uma nova ideia ao povo, uma ideia radical. Eles impuseram uma visão radical na sociedade de sua época. Essa visão radical era o monoteísmo. Por que a ideia de ter um Deus frente a muitos deuses é radical? Qual é a diferença entre acreditar em um Deus ou acreditar em um panteão de deuses? Nós vamos a procurar entender que a diferença não é tanto quantitativa, sino que é essencial. Não uma questão da quantidade de deuses, sino a forma como nós vamos a cultuar aqueles deuses. Não? Então vamos a começar por esta introdução no judaísmo 2, aqui em Jerusalém, com Damian Moshe, camada por camada. A academia do século XVIII e XIX e até começos do século XX define o monoteísmo como resultado da depuração do pensamento depois de haver acreditado em muitos deuses. A sua vez, o monoteísmo teria passado por distintos estágios. Houve uma época na qual o povo ele era monólatra ou enoteísta. Ele acreditava que tinha um Deus principal dentro do panteão de muitos deuses. Havia um Deus eleito como o Deus principal, não? Então, o monoteísmo teria passado por um estágio de monolatria e depois chegaria ao monoteísmo como consequência do pensamento o melhor desenvolvido. Esta forma de ver o monoteísmo estava sustentado no fato de que nas descobertas arqueológicas acharam-se textos que tinham uma relação com o livro do Gênesis, de forma tal que o livro do Gênesis não seria um texto único e autêntico, sino o resultado de um pensamento no texto anterior, talvez um pensamento melhor ou melhor afocado, mas já seria consequência de um pensamento anterior. Entre o século XVIII e XIX, a escola que na academia ditava a tendência do entendimento do monoteísmo veia que o monoteísmo, era parte de um processo de evolução, e que ele havia saído num processo de purificação de ideias, daquele pensamento politeísta básico, sim, passando por um pensamento enoteísta, no qual se acreditava em um só Deus como Deus principal, mas dentro de uma camada de muitos deuses. Para esta escola, o nascimento do monoteísmo não teria nada de especial, seria uma consequência lógica do pensamento politeísta, se surgiria como um politeísmo mais evoluído,
no qual de muitos deuses agora vamos a ver somente a uma divindade, não? Em 1930, Yehezkel Kaufman vai colocar em dúvida esta forma de pensar acerca do nascimento do monoteísmo. Ele considera que o monoteísmo não nasce de um processo de evolução, sino como produto de uma fratura total em contra do pensamento politeísta. A partir de 1850, o Museu Britânico, comandado por Austin Henry Layard, começam a fazer uma série de expedições a Iraque para fazer escavações no que havia sido a capital do reino assírio, Nínive. Acharam uma das bibliotecas mais importantes na história, a biblioteca do rei Assurbanipal. Este foi um rei muito importante durante o século VII antes da Era Comum, e ele mandou a fazer uma recopilação dos textos anteriores e das tradições anteriores. E isto é muito importante porque provavelmente os tabletas que nós achamos na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, nos remontam a 4.000 anos atrás, incluso antes da época do Hammurabi, que é o rei que começou com a história, com a tradição textual. Já no século XX, 1925, se descobre uma biblioteca fantástica de tabletas de barro na Síria, é conhecida com o nome da Biblioteca de Ugarit. São os arquivos de um rei Domari do século XII, XIII, que fornece para nós informações muito importantes da vida naquela época. Estes textos são tanto diplomáticos, jurídicos, econômicos, como literários e religiosos. E dão para ver como é a religião local, ou seja, a religião dos cananeus, no momento que chegam os israelitas. E para nossa surpresa, há muitas coisas em comum. Então, na Biblioteca de Mari se conta o nome do Deus principal, que é chamado com o nome de El. Como nós sabemos, o mesmo nome que depois utilizarão os israelitas. Então, causou uma grande surpresa o hallazgo destes textos que seguem sendo pesquisados até o dia de hoje. Sim? E que, tanto com os textos da Biblioteca de Assurbanipal, modificaram totalmente a visão que nós tínhamos acerca da história e do processo do nascimento do monoteísmo. Os descobrimentos arqueológicos feitos durante o século XIX e no século XX dão a entender que o judaísmo ele surge dentro de uma atmosfera, que é o politeísmo, e de fato o judaísmo ele também absorve muitas coisas daquele politeísmo. Se de fato o processo no qual nasce o monoteísmo é um processo de uma protesta total em contra do pensamento antigo, mas ao mesmo tempo muda desde dentro aquele pensamento, adoptando a mesma forma do pensamento, mas trocando a essência da causa de por que as coisas são feitas. Então, o monoteísmo ele surge como produto de um processo radical. O Enuma Elish é um texto que tem muitos paralelismos com o Gênesis da Bíblia, começando no número 6. Não? Há 6 deuses, 6 tabletas que compõem também a criação. Mas neste caso, é uma guerra para conseguir o poder entre os deuses, desde os deuses primordiais, que são Apsu e Tiamat. Há uma rebelião em contra deles por deuses sucessores, não? E toda uma guerra no cosmos. No final, de fato, a humanidade é criada para servir aos deuses, para prover a eles de um dia de descanso, que seria o 7º dia de descanso.
Então, existem muitos paralelismos no processo da criação, a briga em contra da água, a separação das águas do céu e da terra, a criação a partir de um caos, de um desordem total, e que no final, depois da criação da luz, leva também à criação do homem. Então, estes descobrimentos arqueológicos mostravam que o pensamento monoteísta não havia surgido independiente, sino que ele surgiu em relação com a religião e com o pensamento daquela época, e, portanto, ele provavelmente havia surgido como um processo refinado do pensamento anterior. Então, os descobrimentos arqueológicos mostravam que havia histórias anteriores que contavam acerca do Gênesis e acerca da criação. Mas o Enuma Elish apresenta uma origem do caos, produto da deusa Tiamat, que ela é comparável com o oceano, é um oceano do caos, não? Incluso a raiz etimológica da palavra Tiamat é a mesma raiz do hebraico Yamat, que significa mar. Então há uma clara relação. Claro, esta Tiamat é uma deusa terrível, monstruosa e irracional. E aí ela, para vengar a morte de Apsu, ela quer destruir toda a criação, sim? E aí é que surge justamente Mordoque, que é o filho de Ea, e ele vai ficar como prototipo do herói, que é o deus da luz, não? Incluso é chamado do filho do sol, e ele que vai brigar em contra de Tiamat para vencer a ela e criar a ordem, trazer a civilização, não? Mas logicamente a visão do Emunah Elish tem que ver muito com o reflexo de como é a sociedade na Babilônia naquela época. Se neste caso a humanidade é criada para servir aos deuses. E isto perpetuava também ordem social, onde os escravos eles tinham principalmente que servir a seus amos, neste caso a aristocracia. Então, podemos ver que no Emunah Elish existem paralelismos, mas como vamos a ver por frente, também há muitas diferenças, principalmente no conteúdo, sim? E não tanto na forma, que na forma podemos encontrar uma similidade, mas na essência vamos a ver que o relato do Gênesis é totalmente distinto. Ok, vimos como no relato da criação sírio-babilônica, a função da criação é para favorecer aos deuses. Não? Nós vemos que eles se encontram no centro da criação. Falamos incluso até de 6 deuses, não? E a briga entre eles, e como a conclusão é que no final, para eles poder conseguir um dia de descanso, eles vão fazer a humanidade. Então, estas brigas internas e esta conclusão final tende a servir aos interesses, às necessidades do governo babilônio naquela época. Então nós temos que assim, vemos visto como assim como a humanidade fica escravizada eternamente aos deuses, da mesma forma esperavam eles, não, que os escravos na sociedade aceitaram o papel deles frente aos reis e à aristocracia. Então, o Gênesis conserva a tradição da lenda histórica anterior a ele, mas dá agora uma nova interpretação através do monoteísmo. Um dos textos editados por George Smith, que trouxe da biblioteca do Nínive, é muito interessante. É conhecido com o nome do Épico de Gilgamesh. E dentro do Épico de Gilgamesh se encontra o Épico de Siusudra. Siusudra é o equivalente do Noé na cultura babilônica. Este é avisado por Enkidu, que é o criador do homem, de que os deuses têm o plano de destruir a humanidade. Sim?
Neste caso, por causa de que o homem faz muito barulho para eles, não? Eles estão continuamente sendo perturbados por a humanidade e eles decidem, os deuses, destruir a humanidade, destruir a criação. E aí Enkidu avisa a Susudra que tem que fazer um barco e salvar as espécies, não? Então vemos aqui uma clara relação com o texto do Gênesis, só que neste caso a causa da destruição da humanidade é totalmente arbitrária, sim, por causa de que perturbam os deuses, não? Então vamos ver como no frente no Gênesis ele vai a ter uma interpretação distinta deste evento nos textos e na tradição mais antiga da humanidade. No relato original, no épico de Suisudra, nós vemos que a causa por a qual os deuses decidem exterminar a humanidade é porque aquela humanidade perturba eles. O barulho deles, diz o texto, não deixa eles dormir. E aí é que decidem acabar com a humanidade. Em cambio, no relato do Gênesis existe um trasfondo ético, moral. É por causa de que a humanidade é ruim, é por causa do fatalismo do pensamento da humanidade naquela época que Deus decide fazer aquele dilúvio, não? Então nós vemos que aqui troca novamente a essência do relato a Bíblia. No Gênesis vemos que existe um projeto de Deus com respeito a esse dilúvio e a razão é melhorar a humanidade, dar uma nova oportunidade e conseguir melhorar a humanidade, ter uma sociedade melhor. Já no século XX foi descoberto no Garit, no norte da Síria, uma biblioteca formidável de mais de 1000 tabletas que fornecem informação de todo tipo para nós. Os mais interessantes são épicos e tabletas que falam da religião fenícia, cananeia daquela época. Em ela nós podemos ver certos paralelismos com a Bíblia e podemos ver também o Deus El como o Deus Pai, aquele que criou a humanidade. O mesmo nome será utilizado por os israelitas para chamar a seu Deus. E também o fato de que a coorte, a mulher do Deus El, é Ashera, que também será uma deusa mencionada na Bíblia, e que sabemos por causa de descobrimentos arqueológicos, muitas vezes foi até considerada a coorte do mesmo Deus Yahweh. Ashera, que nós vemos e achamos ela representada em centos e milhares de figurinhas, não, que achamos nas escavações, não, tanto na cidade de Davi como outras cidades da época do começo da época de Ferro. Tem uma quantidade bem grande destas figuras da deusa Ashera, que era a corte do deus principal. Então, no Garit encontramos também uma lista de nomes muito parecida aos nomes que se encontram no livro do Gênesis. Sem dúvida, podemos ver a similidão tão grande que havia entre a religião cananeia e o que vai ser o começo da religião dos israelitas. Os descobrimentos na Síria e no Garit têm sido fantásticos. Desde 1930 até 1994 se acharam centos de tabletas de barro. Mais de 1.500 tabletas de barro foram achadas. Nós sabemos que naquelas mesmas datas chegaram no mercado negro muitas tabletas na venda e que foram compradas. Então estamos esperando que algum dia aquela informação saia para a luz, porque contém informação essencial para o entendimento do nascimento do monoteísmo. Naquelas tabletas se fala do Deus El, que é o Deus principal dos cananeus. Vemos que depois os israelitas pegam o mesmo nome para chamar a Deus. Nós temos também histórias do Baal, que naquela época vai concorrer com a fé, com a religião de Yahweh. Sim, nós temos
também nomes de povos como os benjaminitas, que nos lembram aos filhos de Israel, não? Então nós temos que essa informação é muito importante para nós. Então esperemos que algum dia se dê esta informação para a academia e para poder ter essa informação. Por enquanto, aparece um novo modelo que é traído por Yehezkel Kaufman nos anos 30. Este modelo vai revolucionar o que nós sabíamos acerca do monoteísmo. ¿Sí? Ele resume a sua posição com estas palavras. A religião israelita era uma criação original do povo de Israel. Era absolutamente diferente de qualquer coisa que o mundo pagão conhecesse. Sua visão monoteísta do mundo não tem antecedentes no paganismo. Kaufman ele sostém que o monoteísmo não tem nada a ver com o politeísmo, portanto não pode ser uma produto do monoteísmo. Não? E ele vai colocar em dúvida a escola tradicional. Então nós vamos a seguir a escola de Kaufman para entender um pouco como ele vê o nascimento do judaísmo. Para Kaufman, o monoteísmo havia surgido não por causa do politeísmo, senão a pesar do monoteísmo. Implicava de que o pensamento monoteísta, aunque imerso dentro da cultura daquela época, vai surgir como um ato de oposição absoluta ao pensamento reinante. Então, o monoteísmo ele vai revolucionar o pensamento politeísta e vai ser um antagonista desta forma de pensar. A visão de Kaufman permite-nos entender o monoteísmo justamente baseados no seu contrário, que seria o politeísmo. Então, para poder definir o monoteísmo, vamos entender um pouco melhor a cultura politeísta e o significado destes escritos que achamos nas escavações arqueológicas nestas tabletas de barro. Então, mergulhemos um pouco dentro do pensamento teológico da Babilônia e da Cananeia nos tempos bíblicos para ver como surge o monoteísmo como uma oposição total a esta forma de pensar. Ou seja, que nós podemos dizer que o monoteísmo é todo o que o politeísmo não é. Na visão do politeísmo, os deuses são criados de maneira espontânea em um espaço virtual que chamaremos de governo metadivino. Este espaço no qual os deuses se desenvoltam e brigam entre eles, nascem, se casam, têm relações, há rebeliões, tudo isso acontece em um espaço virtual que é inacessível para o homem. O homem apenas se consegue perceber a atividade deste espaço metadivino por causa dos elementos naturais. Então, muitas vezes ele identifica os deuses com as forças da natureza, como a chuva, o fogo, o mar. Por geral, os deuses eles nascem produto das relações de outros deuses e, de fato, estão sujeitos ao governo metadivino, que muitas vezes decide a situação. Então, podemos dizer que, de fato, os deuses, assim como a humanidade, se encontram limitados por uma realidade fatalista. Podemos dizer que este espaço metadivino é algo assim como o destino. Os mesmos deuses, eles não podem brigar em contra do destino. O destino já está escrito. Então, podemos definir a visão da religião politeísta como uma visão fatalista, onde pouco podemos fazer para mudar este mecanismo no qual funciona o universo. Então, o homem é impotente e, de certa forma, os deuses também são impotentes à realidade que impõe este governo metadivino. Para Kaufman, o grande logro do monoteísmo foi liberar a Deus daquela realidade metadivina, daquele governo metadivino que mantém aos deuses dentro de uma realidade.
como Deus é a fonte de todo existente, ele não pode estar dentro daquela realidade, ele se encontra fora daquela realidade, portanto é livre, não está sujeito a um espaço, não está sujeito a uma realidade ou a um governo metadivino. Então, o grande logro do monoteísmo é tirar a Deus daquele mundo e colocar ele fora de todo que é existência. A mitologia forma parte do pensamento politeísta. Nela se relata a história dos deuses, os eventos que acontecem dentro do governo metadivino, as batalhas, as vitórias, o nascimento, a morte, a ressurreição. Tudo isto vai formar um calendário de datas que são seguidas por o homem. A religião politeísta entende as estações do ano como eventos na vida dos deuses. Por exemplo, a primavera seria a ressurreição do deus da agricultura, e o inverno seria a vitória do deus da morte. E estes momentos se celebram por meio de festas de culto. As forças naturais são adoradas como meio que permite a ligação com a divindade. A natureza fica como uma fronteira turva ou confusa entre o homem e os deuses. Na mitologia é possível a união entre ambos. Nós temos os casos de deuses que encarnam e vêm para a Terra e têm relacionamento com seres humanos. E nós temos também, no caso, a expectativa de uma apoteose, não? De certos seres humanos que conseguem mudar em deuses. Tudo isto é parte do pensamento da religião politeísta. O fato que os deuses estão representados por a força da natureza permite criar um vínculo com o físico, de forma tal que manipulando elementos naturais, uno pode criar certo tipo de sucesso no mundo divino. Assim é que na religião politeísta a magia é um elemento principal. O mago é uma espécie de técnico que pretende transformar as forças a seu favor. Como a realidade metadivina transcende aos deuses, o homem pode ligar com aquela realidade por encima dos deuses e forçar a eles a mudar a sua vontade em favor dos interesses do homem. E também uno pode ver os acontecimentos que vão a suceder além da vontade dos deuses. Daí que a adivinação é possível dentro da religião politeísta. O mago faz uso de elementos como sangue, água, lama, metais preciosos, o fígado dos animais sacrificados, para através de eles ler os acontecimentos do futuro. O homem pouco pode fazer frente à realidade dos conflitos divinos. Portanto, a única coisa que pode fazer para se proteger é o uso da magia e da adivinação. Na realidade do governo metadivino, o bem e o mal surgem de igual maneira, representados com deuses bons que pretendem ajudar o homem e deuses ruins que pretendem prejudicar e a vezes se manifestam por meio de enfermidades e grandes cataclismos. Então, lá no espaço metadivino, tanto bem como mal existem de igual maneira e têm exatamente a mesma influência. No politeísmo, o mal é uma substância real e essencial. Existe no universo desde os começos e tem uma existência em si mesmo, tem sua própria vontade. Na visão do politeísmo, os deuses estão ocupados brigando entre eles e pouco podem fazer para ajudar o homem. Portanto, o homem pretende achar a sua salvação por meio do gnosticismo, que são fórmulas, o conhecimento do caminho misterioso para a salvação, ou por meio de magia,
criando pócimas que uno pode tomar, pode beber e se salvar. De Kaufman fornece para nós uma nova visão de como é que começou o monoteísmo. Se neste caso vem a mudar a ideia tradicional que dizia que o monoteísmo nasce como a depuração do pensamento politeísta. Então aqui diz que não pode ser parte do pensamento politeísta porque está totalmente em contra, nasce em contra do politeísmo e não produto do politeísmo. O monoteísmo vem a poner à prova a sociedade de sua época e vem a mudar de raiz muitos conceitos que havia colocado já o politeísmo naquele entorno. Então, vamos a seguir o modelo de Kaufman para entender o nascimento do monoteísmo como o contrário do politeísmo. É interessante que Kaufman retoma um dos modelos que utilizou um dos grandes pensadores judeus, que é o Rambam, Moisés Maimônides, aí do século XII. Ele disse que quando nós queremos descrever a divindade, quando nós queremos falar de Deus, não podemos dizer o que ele é. Todo o que nós podemos dizer acerca de ele não é suficiente. Então, portanto, para poder definir a divindade, o Rambam, ele utiliza o contrário. Nós podemos dizer sim todo o que ele não é. Não podemos dizer o que ele é, mas sim nós podemos dizer todo o que Deus não é, e dessa forma definimos melhor qual seria a natureza da divindade. Neste caso, Kaufman aplica isto de certa forma na história, não? Então veremos agora como o monoteísmo é totalmente oposto ao politeísmo. Está chegando o momento de definir o que é monoteísmo. Agora já temos os elementos para poder sustrair o significado do monoteísmo das diferenças que tem com o politeísmo. Então vamos agora a ver qual é a resposta que tem a ideia do monoteísmo frente ao pensamento politeísta. Que é o que fala o monoteísmo frente à ideia de mundo do governo metadivino? Então, a primeira coisa é surpreendente como o monoteísmo dos tempos bíblicos, ele bem pouco fala acerca do mundo do mais além. O seu mundo em geral não é um assunto de especulação, por o que surpreende a pouca importância que davam as pessoas na antiguidade do que aconteceria depois da morte. Para Kaufman, o monoteísmo revolucionou a história no momento que entendeu que Deus é a própria fonte da existência. No momento que Deus ficou fora do espaço físico e fora do espaço existencial, aí ele ficou também livre de toda limitante. Mientras que no politeísmo, os deuses estão limitados por causa do governo metadivino, no qual eles se encontram e onde eles nascem e morem. No monoteísmo, todo parte de Deus, todo que é existente, o que coloca ele do outro lado da existência. No politeísmo, os deuses se encontram relacionados com os elementos naturais. No monoteísmo, Deus transcende a natureza. Deus utiliza a natureza para expressar a sua vontade, mas ele não se encontra nos elementos naturais. No monoteísmo, Deus simplesmente é. Não nasceu, não envelhece, ele é eterno e ele é metafísico. O que quer dizer que está fora de todo governo ou de todo espaço que pode limitar a sua extensão. Além de que podemos achar no livro do Gênesis alguns relatos que têm certamente uma raiz mitológica, como Gênesis 6, onde se fala dos filhos de Deus que descem e têm relação com as mulheres do homem, e outros casos por o estilo. Estas mitologias
que eram a parte fundamental do politeísmo, vão assumir no pensamento monoteísta. O Deus do monoteísmo não tem história, mas apropria da história para se manifestar. Pode-se dizer que ele é o Deus da história, mas logicamente não se encontra, ele não tem aquela história na história dele, ele decide compartilhar com o homem a história e forma parte da história, mas Deus em si mesmo não tem história nem mitologia que permite relatar a sua origem, ou qual, em todo caso, seria o seu destino. Então, no monoteísmo, todas aquelas festividades que estavam ligadas com a mitologia dos deuses mudam agora por celebrações do povo. O povo celebra, o povo de Israel celebra os momentos históricos da importância. Em vez de celebrar os momentos históricos dos deuses, se passa a celebrar a história do homem. É a participação de Deus naquela história. A diferença da mitologia, os heróis na Bíblia, eles não são adorados. Também não pode acontecer de um ser humano tornar-se Deus ou vice-versa. Deus é omnipotente, portanto, o poder não se pode encontrar nos elementos. O poder surge de Deus e de aí que não adianta procurar modificar os elementos para modificar a vontade de Deus. A magia que tenta modificar a vontade divina é inútil, é considerado pecado. Nada pode acontecer independente da sua vontade. Razão pela qual tentar modificar o futuro com a divinação é impossível e até herético. Deus não está sujeito ao governo, então ele é livre para ser manipulado através da magia e do mito. Lembramos também que, como nosso mundo não é um assunto para especulação, fica mal visto no monoteísmo perturbar as almas, os espíritos dos mortos. Todo tipo de espiritismo também está mal visto, não? Então, o monoteísmo, por causa de aceitar a omnipotência de Deus, vai negar todo o uso da magia, da divinação e do espiritismo. O mundo politeísta apresenta uma realidade fatalista para o homem. Os deuses se encontram brigando, eles têm um projeto próprio deles e o homem é apenas uma segunda causa, é apenas uma consequência daquelas camadas, desde a parte de cima, onde se encontram os deuses mais poderosos, até a parte de embaixo, onde se encontra o homem. E o homem pode distinguir apenas através do vento, do fogo, das forças da natureza, a existência daquela briga naquele mundo ao qual ele não tem acesso. Apenas pode o homem, através de conjuros, através de orações, através de procurar mudar aquele mundo por meio de magia, de feitiçaria, da divinação, procurar pular cima dos deuses para conseguir algum tipo de vantagem, não? Ou no final, sim, ter uma morte heróica, mudar em um grande héroe, não? Mas isto estava reservado para poucos, não? Então nós temos que a visão da religião babilônica e assíria tem que ver muito com como eles esperavam que a sociedade deles trabalhara. Sim? Assim como havia um Deus todo-poderoso, estava o Deus da Síria, e ao mesmo tempo a humanidade servia aos deuses como os escravos tinham que servir a eles. Então, o modelo do politeísmo vai ser totalmente posto à prova por meio do pensamento monoteísta. E todas aquelas visões vão mudar. Até agora, o universo politeísta é um universo caótico, é um universo no qual não existe uma razão, um controle, e o monoteísmo vai colocar a justiça como aquela lei que vai manter a ordem do universo. Se aquele mundo
politeísta é até empático, não é nem bom nem ruim, podem ter deuses bons, podem ter deuses ruins, mas no monoteísmo, na essência, no final, Deus é bom e Deus é justo. E aquele universo tende a ser justo também. E o homem tende a pecar e estraga o projeto de Deus. Mas se o homem, de certa forma, se deixasse de pecar e fizesse boas obras, o universo seria perfeito. Então, a visão do monoteísmo vai apontar ao homem em vez de apontar aos deuses. O projeto do cosmos, o projeto da criação, tem a finalidade de servir ao homem, que ele é o protagonista principal. Não existe espaço para um ser que pode concorrer com Deus, já que não existe aquele governo metadivino que permita a criação de um caráter antagônico à vontade de Deus. Portanto, não há demônio. O pecado não tem uma origem sobrenatural, é a consequência da liberdade da escolha dos seres humanos. Então, de fato, a tendência à desobediência do homem é a que causa o mal. O mal surge da ruptura com a vontade de Deus. O projeto de Deus é essencialmente bom e compassivo, mas a tendência do homem a pecar estraga o plano de Deus. Não há antagonismo a Deus, tudo é parte do projeto divino. Há muitos momentos na Bíblia que podem pôr à prova o modelo de Kaufman. Nós temos em Gênesis 6, quando aparecem aqueles filhos de Deus que descem à terra por as mulheres do homem e têm filhos com eles, não? Que tem sido analisado desde diferentes pontos de vista, mas evidentemente, independentemente do significado que pode ter o texto do Gênesis, que isso pode ser interpretado de diferentes formas, a realidade é que vemos aqui uma raiz mitológica dentro do relato do Gênesis. E os editores da Bíblia decidiram deixar aquilo como uma visão ao passado. Não? Tudo isso vai ficar destruído depois do dilúvio universal. Então, de certa forma, o Gênesis permite-nos olhar ao passado, como era, neste caso, a religião politeísta e o pensamento politeísta, e como depois do dilúvio universal vai a renascer o mundo, a criação se renova por meio do pensamento monoteísta. ¿sí? Então, sim, temos um pouco estas figuras enigmáticas dos nefilim, os caídos, não? Volto a repetir, muita da teologia fundamenta nestes nefilim a existência de forças contrárias a Deus, anjos rebeldes que caíram do céu. Eu respeito aquela posição, respeito aquela interpretação, mas desde o ponto de vista da crítica do texto, se realmente nós podemos dizer que estes seres antidiluvianos representam o mundo anterior, o mundo da magia, o mundo da mitologia, que agora o monoteísmo vai acabar sumindo aquele mundo. Então, há breves referências a estas coisas na Bíblia, mas se encontram mais de uma referência a atos mágicos ou atos de espiritismo, fórmulas ou coisas por o estilo. Mas, novamente, o que é importante para Kaufman é que a essência da razão por a qual aparecem estes episódios na Bíblia, a essência é totalmente distinta a como era vista na época do politeísmo. O politeísmo não tem uma proposta de salvação. De fato, os deuses se encontram muito ocupados brigando entre eles e não têm tempo de atender às necessidades do homem. Então, o homem procura salvação por meio de conjuros, por meio de conhecimentos, de fórmulas misteriosas ou por meio de pócimas. Um dos pontos fracos do monoteísmo que prejudica ele até o dia de hoje é o relacionamento do monoteísmo com o mal. De onde que surge o mal? Sim, e isto é questionável, sim, porque o monoteísmo ele diz que é produto do pecado.
pecado que surge a maldade. Sim, mas ao mesmo tempo, não sempre aqueles prejudicados são os pecadores. Muitas vezes os pecadores estão bem e aquele que é um homem justo vai sofrer justamente do mal. Não? Então, até que ponto o mal vem de Deus? Então, esta discussão dentro do monoteísmo tem mexido muitas coisas, não? E se pode explicar de muitas formas distintas, mas é um dos eslavões fracos do monoteísmo. É interessante também de que o monoteísmo, em seu estágio original, nos começos, não? Ele não só nega a existência das forças do mal, sino que também tem bem pouco interesse em entender o que acontece depois da morte. Parece ser talvez de que naquela época a vida para as pessoas era bem importante e não tem uma expectativa de que vai acontecer depois da vida, não? No monoteísmo original, a vida terminava e aí acabou. Que está chegando o momento de nos despedir e de terminar com esta aula, que não tem sido precisamente uma aula do judaísmo. Foi mais bem uma aula acerca da origem do monoteísmo, mas eu achei importante para poder entender o judaísmo, entender aquela raiz que é uma âncora que se encontra dentro da fé judea e que, al final de contas, é a razão por a qual eles conseguiram sobreviver tantos anos, não? Por ficar fixos naquela pedra, naquela pedra do sostém, que é justamente o monoteísmo. Então, nós vimos o monoteísmo como se fosse uma questão de laboratório, uma questão, um monoteísmo puro, um monoteísmo dos princípios básicos que não sempre foram levados assim por parte do povo de Israel e que tampouco a Bíblia, muitas vezes a Bíblia tem exceções também com respeito a esta visão pura que nós mostramos do judaísmo. Tanto a Bíblia como o judaísmo eles vão mudar na história, mas nós também temos que lembrar que a Bíblia não é um livro único com uma só opinião. Tem muitas opiniões acumuladas no tempo, no percurso da história e tem muitas vezes diferentes pontos de vista. Não? Então, eu queria falar de um exemplo para terminar com esta aula, de que o judaísmo ele vai adoptar a monarquia, o modelo monárquico, é um modelo mais de acordo à visão politeísta, de acordo que nós vimos na aula, não? Então, eles vão adoptar esse modelo da monarquia, aunque não todo mundo está de acordo com isso. O livro do Samuel ele está protesta em contra do fato da monarquia ou da decisão do povo de ter um rei, mas no final Samuel aceita. Mas o livro do Samuel é basicamente uma propaganda em contra da monarquia, em favor de Deus, de uma teocracia. Ao mesmo tempo, o livro dos juízes é todo ele uma propaganda de por que é necessário ter rei, de por que é necessária a monarquia. Então, os dois livros próximos, os dois importantes, mas mostram uma visão distinta. Este exemplo também serve-nos para poder lembrar que, se bem os judeus, o monoteísmo, aceita a monarquia, a visão que tem do rei é bem distinta da visão que tem o politeísmo. Se no politeísmo o rei é quase um deus, no monoteísmo o rei é propenso a fazer erros, é um humano como todos os demais humanos e é criticado igual que qualquer pessoa. Frente a Deus, o rei não é mais que um ser humano mais, é uma pessoa mais. Frente à grandeza de Deus, todo mundo é igual de pequeno. Então, a visão que se tem do reino monoteísmo é bem distinta à visão que se tem no politeísmo, onde o rei está perto de Deus e é quase sagrado. Então, essa é a visão do politeísmo. Então, nós temos este exemplo claro na Bíblia, não? Bom, chegou o momento de nos despedir. Espero vocês gostaram desta aproximação ao monoteísmo, nesta visão profunda. Espero que não foi pesado para vocês. Mandem a sua opinião, falem para dizer se estão gostando ou não estão gostando. Eu estarei preparando uma próxima aula, na qual vamos abordar o tema do calendário dos judeus, de por que os judeus acreditam
5.780 anos da criação, sim? E vamos a ver também um pouco as festividades. Queria conseguir abordar o tema do Pentecostés. É uma festa muito interessante que vamos a passar agora. Uma festa que, por um lado, tem uma tradição judeia e tem também uma tradição cristã. Então, será interessante poder abordar as duas visões, tanto a judaica como a cristã, da festa de Pentecostés. Então, espero a vocês aqui no nosso canal, Camada por Camada, no YouTube. Eu sou Damian Moshe e agora que estou na casa, que não tenho grupos para guiar, eu faço estas peregrinações virtuais no estudo do Israel e no estudo do judaísmo. Uma coisa mais que eu queria explicar para todos vocês, é importante, de que o que eu pretendo falar nesta última aula não é teologia. Nós procuramos falar a história do monoteísmo. Se falamos conceitos teológicos que tem tanto no monoteísmo como no politeísmo, mas logicamente que a teologia pode ter uma visão própria muito respeitável, mas eu abordei o tema desde o ponto de vista histórico, de como nasceu e como é que se desenvolveu o monoteísmo. Então, espero não haver transgredido o limite com ninguém. Em nenhum momento quis criticar a fé das pessoas ou de alguma religião específica, simplesmente mostrar um modelo puro do que é o monoteísmo. E claro, este modelo, como veremos no frente, muitas vezes dista da realidade. Então, obrigado por haver estado comigo e Shalom de Jerusalém.